Boa tarde, boa tarde. Eu vou já me apresentando. Meu nome é Hélio, sou médico. Fiz primeiro residência em clínica médica, depois eu fiz residência em cardiologia. Mas eu costumo falar que, apesar da cardiologia, eu tento não me limitar a isso, né? Eu vou passar um leve relato de como foi a minha introdução na cannabis medicinal, que casou muito bem com o tema que foi proposto para eu apresentar para vocês hoje, que são as novidades da cannabis medicinal, novas doenças que a gente pode tratar dentro da cannabis. Fiz as duas residências, né, clínica médica e cardiologia, acabei fazendo depois a pós-graduação, inclusive da Unileia, fui da primeira turma, depois fiz uma segunda pós-graduação em cuidados integrativos no Sírio-Libanês, que foi quando, assim, eu consegui ampliar a visão que eu tinha da medicina, né? Acaba que a gente tem uma formação muito restrita do ponto de vista humanístico, que eu quero dizer, e a cannabis medicinal tem completa relação com isso quando a gente pensa nos novos tratamentos das doenças que a cannabis medicinal pode tratar hoje em dia. Então achei interessante começar a fazer uma coisa mais dinâmica mesmo, trazer bem para a nossa realidade, fugir daquelas indicações de epilepsia, né, dor crônica e tudo, tentar trazer uma coisa bem atual do nosso dia a dia mesmo para a gente. Trouxe 2 casos clínicos, foram casos clínicos reais que aconteceram comigo atendendo pela cardiologia. Eu sempre fui muito interessado por medicina intensiva, medicina de emergência, trabalhei muito tempo em UTI e no consultório eu vi que a vida real fora da UTI é um pouco diferente. Então trouxe esses 2 casos. Primeiro, uma paciente do sexo feminino, 26 anos, queixa principal, dor no peito. Por isso que marcou com um cardiologista. Só que conversando com ela um pouquinho, a gente já conseguiu observar essas situações. Paciente com depressão grave, refratária, já tinha passado por psicoterapia, psiquiatria, fez uso de várias medicações alopáticas aí consagradas, sem sucesso, abusava de drogas ilícitas por conta dessa tentativa de fugir da realidade. Investigando, ela já tinha tido uma tentativa de suicídio. Um segundo caso clínico, curiosamente aconteceu no mesmo dia, por isso que me marcou, paciente de 32 anos, ambos jovens, né, com um relato de palpitações, sensação ali de arritmia, por isso que marcou com o cardiologista, mas quando a gente investiga, também tinha uma sensação de formigamento no braço esquerdo. Quando a gente foi investigar, o paciente trabalhava 80 horas semanais, uma alta demanda de trabalho, para conseguir trabalhar precisava tomar anfetaminas, lisdexanfetamina, tomou a Ritalina também, quando precisava, e é aquela história, toma remédio para acordar, toma remédio para trabalhar, à noite não consegue dormir, tem que tomar remédio para dormir. E aqui a gente está falando de medicações de atuação no sistema nervoso central muito marcantes. Medicações que causam resistência, medicações que causam dependência. Isso me marcou porque são queixas cardiológicas, mas que inicialmente a gente percebeu que não era causa cardiológica, efetivamente falando. Então, dentro da cardiologia, como que eu lidava com a morte, né? Trabalhando em UTI, lidava todos os dias tinham pacientes com parada cardíaca, todos os dias pacientes com arritmias graves, pacientes com infarto, pós-operatório de cirurgias de alta complexidade, sequela de AVCs, infecções. Então eu lidava muito bem, tecnicamente falando, com a situação de risco de morte por conta dessa parte cardiológica em si, que foi minha formação de base. Mas a morte aos olhos da realidade, não aos olhos da cardiologia, é um assunto muito mais complexo, que envolve muito mais a gente do que a gente imagina. Então, pegando aqui o primeiro caso, né, elencando aqui as principais causas de morte na realidade, hoje em dia. Nesse primeiro caso, essa paciente tinha uma depressão já até diagnosticada. A gente consegue citar a questão do abuso de drogas ilícitas e também lícitas. Muito importante essa questão do abuso de drogas lícitas, porque é uma pandemia, o abuso de opioides, benzodiazepínicos, como já foi comentado pelos colegas também palestrantes anteriormente, medicações que atuam muito forte no sistema nervoso central, podem causar depressão do sistema respiratório e a pessoa morrer. Isso nos Estados Unidos é um problema de saúde pública imenso. E já chegou no Brasil, como também comentado por eles. No caso seguinte, né, o segundo caso, a gente pode encontrar aqui a questão do transtorno de ansiedade. Esse paciente, conversando com ele, é um colega médico, me procurou, era um amigo meu, me procurou porque ele estava com essa sensação no braço ruim, com as palpitações, achava que podia ser uma arritmia relacionada ao Venvance. Mas, na verdade, a gente descobriu que ele tinha um transtorno de ansiedade
obesidade não diagnosticado, que foi piorado por conta do uso da medicação para conseguir trabalhar o tanto que ele precisava trabalhar. Síndrome de burnout, que apesar de não ser uma doença pelo DSM da psiquiatria, é uma condição clínica muito presente nos dias atuais, principalmente entre os profissionais de saúde, depois aí da pandemia. E distúrbios do sono. Coloquei por último, mas talvez seja o ponto principal aqui da nossa conversa, porque o distúrbio do sono ele está muito relacionado com todas essas outras situações. A gente vai conversar um pouquinho mais, principalmente focando na cannabis medicinal. Tudo que eu comentei aqui até agora não foi por acaso. Como o tema é sobre novas doenças, né? O que a cannabis tem potencial de tratar, a gente vai aprofundar melhor agora nessas situações. Em relação ao que mais me chamou a atenção, início de carreira na área médica, foi isso. Eu lidava muito bem com a morte, mas em pacientes que eu esperava que a morte fosse chegar perto dos 65 anos ou mais, por conta das doenças cardiológicas. Mas na prática clínica, eu comecei a perceber que, na realidade, a morte está muito mais próxima da gente e muito mais próxima das idades mais jovens. Setembro tá aí, acabou que foi uma coincidência a gente falar aí de prevenção de suicídio, mas nesse dia de consultório, 2 pacientes meus cardiológicos, que teoricamente eram para ser doença cardiológica, os 2 tinham tentativa de suicídio e os 2 eram pacientes bem jovens e os 2 tinham várias comorbidades que poderiam ser tratadas pela cannabis medicinal.